Olá para você que nos acompanha, eu sou a Letícia Greco, jornalista concurseira concursada, e hoje, como eu prometi para vocês, eu tenho uma convidada especial, a Fernanda, que também é jornalista, formada pela Unesp, e ela vai falar do tema da cultura do estupro. Fer, muito obrigada por ter aceitado, eu sei que você assiste às nossas aulas, fiz questão de que você viesse aqui participar, eu sei o quanto você é competente, quanto você é uma boa profissional. A Fernanda, gente, ganhou um prêmio em primeiro lugar do Brasil de inglês, de uma prova que ela fez, foi pra Disney, morri de inveja, mas é assim, ela é top no inglês, no espanhol e no jornalismo. Então hoje a Fer vai falar desse tema super importante, super em alta, que a gente precisa discutir, não só porque eu tenho certeza que é um tema que vai cair numa redação, que vai aparecer num concurso, mas que é um tema super importante que a gente precisa discutir, né? Eu acho que, assim, independente da gente pensar em prova, é uma coisa que a gente tem que pensar, então é um tema que a gente precisa discutir porque é uma coisa que a gente quer mudar, que a gente não quer ver isso para as próximas gerações. É uma coisa que a gente tem que pensar, porque você fala assim, eu não quero saber, mas você tá vivendo num Brasil que você quer construir para os seus filhos. Então a gente tem que começar a discutir isso, discutir políticas públicas a fim de tornar o nosso país um país melhor. Então eu vou deixar agora a Fer com vocês. Boa aula! Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Como a Letícia já me apresentou, eu sou formada em jornalismo pela Unesp. Eu sou militante do movimento feminista. E nesse vídeo eu queria abordar um pouco da questão da cultura do estupro aqui no Brasil, né, que vem se falado muito, principalmente nas redes sociais, né, no Facebook, vem sido muito discutido. E eu queria explicar um pouco o que é a cultura do estupro, como ela funciona, por que tem esse nome de cultura do estupro, porque é uma coisa que parece que algumas pessoas não entendem muito bem o que significa, porque leva esse nome. E, ao final, falar também como isso pode ser abordado, de repente, numa prova de vestibular ou no Enem, como já teve um tema muito parecido. Então, vamos lá. Bom, para começar, então, nós precisamos entender um pouco o que é a cultura do estupro e entender que quando nós falamos de cultura do estupro, ninguém está dizendo que estupradores são protegidos ou que eles são reverenciados ou qualquer coisa desse tipo. Tem muito mais a ver com a maneira que a sociedade encara a vítima do estupro e como é encarado o estuprador, que nem sempre é reconhecido como estuprador. Então, por exemplo, nesse primeiro slide, nós pegamos uma notícia da BBC que os dados do IPEA revelam que 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos e conhecidos da vítima. E esse é um dado muito interessante porque normalmente nós temos a ideia do estuprador como uma pessoa que surge numa rua escura, um desconhecido, e muitas vezes, a maioria das vezes, não é assim que acontece. E como nós podemos ver na segunda matéria desse slide, outra pesquisa do IPEA também revela que as mulheres acabam não denunciando, só 10% dos estupros que acontecem são denunciados porque a vítima tem medo desse julgamento, de falarem, enfim, qual roupa que ela estava usando, esse tipo de pergunta que constrange mesmo a mulher para fazê-la se sentir culpada. A mensagem que se tem aí o estupro poderia ser evitado se você não se vestisse assim, se você não bebesse tanto, se você não saísse com desconhecidos, enfim. E então, quando a gente fala da cultura do estupro, é esse panorama que a gente quer mostrar, que existe uma cultura, principalmente, né, no Brasil, que define que a culpa do estupro é da vítima, que ela poderia de alguma maneira ter evitado que isso acontecesse, e que se nega a reconhecer o estuprador como aquele amigo que estava no bar junto com a menina, como um ex-namorado. Sempre você tem essa imagem do cara desconhecido, e essa imagem não é verdadeira. Então a gente tem que começar definindo que a cultura do estupro é formada por essas duas coisas. Pela impunidade, né, que os homens que cometem o estupro acabam se beneficiando, e da culpabilização da vítima. Bom, no segundo slide, a gente vê uma pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha recentemente, que diz que 1 a cada 3 brasileiros culpa a vítima de estupro.
Então, retomando o que eu falei antes, né? Essa culpabilização acontece como? Por meio de dizer que a culpa do estupro foi da roupa que a vítima estava usando, do que ela estava bebendo. Inclusive, a maioria dos entrevistados diz que uma mulher que se dá ao respeito não seria estuprada. E nós sabemos que isso não é verdade, que o estupro acontece, enfim, com qualquer mulher, independente da roupa, independente de classe social, independente de qualquer fator. Mas aqui ainda existe essa cultura de se culpabilizar a vítima, de culpabilizar a mulher, a roupa que ela estava usando. Enfim, a culpa é de todo mundo, menos do estuprador. Um dado um pouco mais otimista, no final da pesquisa, diz que 91% dos brasileiros acredita que uma educação menos machista, mais voltada para a igualdade, poderia sim solucionar o problema do estupro. Mas eu vou voltar a isso no final do vídeo, quando nós formos falar sobre soluções. No terceiro slide, eu queria retomar um caso de estupro que talvez tenha sido o que mais chocou o Brasil e que mostra bastante na prática como essa culpabilização, essa ideia de que a mulher é culpada pela violência que acontece com ela, acaba muitas vezes, na maioria das vezes, inibindo que a mulher denuncie, que ela procure uma delegacia da mulher, porque ela sabe que ela vai ser julgada, ela sabe que ela vai ser vista, enfim, como uma mulher que estava pedindo para aquilo acontecer. Então nós temos essa manchete da época, né, que no Rio de Janeiro só 6% dos acusados por estupro vão a julgamento, e que a própria adolescente que foi estuprada diz que ela teria medo do julgamento moral. Eu só quero voltar um pouco, para quem não lembra desse caso, ou enfim, quem não estava sabendo, esse foi um caso que aconteceu no começo do ano, em maio, em que uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro foi estuprada por mais de 30 homens. Um deles filmou esse estupro, colocou no Twitter, e ela disse, depois ela se pronunciou, que ela teve medo de vir a público, de fazer essa denúncia e de ser julgada. E realmente, na época, surgiram diversos áudios sem pé nem cabeça de alguém falando para alguém que ela teria consentido. Enfim, coisas que não têm o menor sentido, que não são argumentos. O fato dela ter um filho, dela ser mãe solteira, dela ter fotos segurando arma, que, assim, é uma tentativa clara da opinião pública de acabar com a moral dela, de fazê-la parecer uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de discernimento, uma pessoa desmoralizada, para dizer então que o estupro foi culpa dela. E essa adolescente, depois apareceu um outro vídeo dela dizendo que não queria aquilo, dela relutando, e foi só assim que a opinião pública mudou um pouco. Mas é um exemplo muito claro de como a sociedade julga a mulher que sofre esse tipo de agressão, de como a todo momento ela é descreditada, ela é tida como uma pessoa que, enfim, promíscua, que de alguma maneira estava pedindo para aquilo acontecer. E nós temos uma fala também nesse slide da Silvia Chacin, que é promotora de justiça, ela dizendo que o episódio desse estupro coletivo mostra que praticar crime dessa natureza é motivo de vaidade, de ser ostentado. Não é uma vergonha para um homem dizer que ele estuprou uma mulher, que ele teve relações sexuais com ela sem o consentimento dela. É motivo de orgulho, é motivo de bater no peito e falar que isso aconteceu. E uma fala que eu achei muito interessante, que eu queria trazer para vocês, também da Silvia, é essa, que não tem 30 monstros juntos, não tem patologia nisso, é uma questão cultural. Que são 30 pessoas que participaram desse crime e ninguém se pronunciou, ninguém teve a presença de falar, escuta, isso que a gente está fazendo é errado, ela não consentiu, ela está inconsciente, enfim. E isso é muito sintomático do que a gente falou antes. O estuprador, ele não é um desconhecido, ele não é um cara que veio do nada, um drogado, um louco, enfim. Ele pode ser o seu tio, ele pode ser um cara que você conhece, ele normalmente é uma pessoa que a mulher conhece, como foi esse o caso. Que um dos estupradores foi apontado como o ex-namorado dela. E esse é um caso que exemplifica muito bem o que nós queremos dizer quando nós dissemos que essa testemunha, normalmente, ela é desacreditada. É feito todo um esforço para ela perder credibilidade, para ela parecer uma pessoa que merecia que aquilo acontecesse com ela. E esse talvez seja um dos exemplos recentes mais fortes de como funciona a cultura do estupro. A cultura do estupro, ela é também dos muitos aspectos do machismo que existe no Brasil.
Recentemente, uma outra pesquisa apontou que o Brasil é o pior país da América do Sul para ser menina. E teve todo um relatório em torno disso, mas eu peguei nesse quarto slide alguns dos excertos que eu achei mais interessantes a respeito disso, que foi os números de fecundidade na adolescência, que mostram a quantidade de meninas entre 15 e 19 anos que foram mães. Isso é considerado algo muito ruim para um país, justamente porque essas mulheres normalmente não têm condições de continuar estudando, de levar a escolaridade delas para frente. O número de mulheres com idades entre 20 e 24 anos que se casaram antes dos 15 anos de idade, e o número de mulheres que entre os 15 e 17 anos estavam fora da escola, sendo esse índice um dos que o Brasil vai pior em comparação com todos os países do mundo. E esse dado revela muito também, assim como a cultura de estupro, sobre o quanto o machismo é enraizado no nosso país, o quanto isso é visto como uma coisa natural. É natural que uma mulher jovem fique grávida, que ela tenha filhos, que ela largue tudo por conta disso. É natural que ela não leve a educação para frente e não deveria acontecer dessa forma. Isso é uma coisa que deveria ser combatida. E aí eu volto para aquele ponto do slide 2 da pesquisa que revelou que os brasileiros ainda culpabilizam a mulher, que falam que 91% acreditam que a educação é a melhor forma de se acabar com essa cultura do estupro. Realmente é a única forma, não existe outra solução, porque como você vai penalizar, por exemplo, um estuprador se a maioria dos estupros não são nem denunciados? Então, para falar de soluções, a gente precisa falar primeiro sobre a educação, sobre como educar, enfim, esses meninos, esses homens que vão se formar, para que eles consigam respeitar o consentimento, entender o que é consentimento, por que ele deve ser respeitado, respeitar mulheres e a não achar que estupro é uma coisa a se vangloriar, é uma coisa que pode acontecer impunemente, porque não deveria ser assim. O tema da cultura do estupro, ele não é novo para vestibulares, né, da violência contra a mulher. Eu coloquei nesse slide o tema de 2015 do Enem, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Foi um tema que pegou muita gente de surpresa, porque ninguém esperava que fosse se falar daquilo, né, em pleno ano de crise, enfim. Mas é um tema muito importante, porque realmente os dados de violência contra a mulher no nosso país são muito altos. Inclusive, um texto de apoio falava sobre isso, trazia somente dados, e são dados bastante assombrosos. E como caiu uma vez, pode ser que volte a cair em algum exame, em algum vestibular, mais voltado para a cultura de estupro, até por causa dos casos que aconteceram, dessas pesquisas que saíram agora, falando que o brasileiro ainda culpa a mulher pelo estupro. E então, se você for fazer um texto de redação focando na cultura do estupro, o importante é você apontar as causas, que foram a que a gente já discutiu aqui, né? A certeza da impunidade, a certeza de que não é um crime que vai, enfim, não é um crime que vai ser levado a sério, que provavelmente a culpa vai recair sobre a mulher. O embasamento teórico, que quase certamente vai ter algum texto de apoio falando sobre esses dados que a gente trouxe aqui. E, por fim, sugerir soluções. Então, nesse último slide, eu queria colocar alguns pontos que já foram apontados como possíveis soluções para a cultura do estupro. Que o primeiro seria não naturalizar o assédio sexual e ensinar meninos a não assediarem. Porque o assédio sexual, a cantada de rua, a passada de mão numa festa, são coisas que ninguém nem pensa em denunciar, são coisas que são vistas como natural. O homem vai mesmo tentar chegar na menina, vai puxar o cabelo, vai... E não deveria ser assim. Deveria ser ensinado que a mulher tem direito ao corpo dela, ela tem direito a não ser assediada, a não ser cantada, e que o homem deveria respeitar isso. O segundo ponto é que nós devemos apoiar um sistema educacional que seja igualitário e que combata o machismo e outros tipos de preconceito também. Porque, querendo ou não, os nossos jovens passam a maior parte do tempo na escola, a educação primária é dada na escola e o nosso sistema educacional não foca tanto na parte de direitos humanos, de debates mais sociológicos, com um viés mais humanitário, uma coisa mais teórica, mais fechada. E discussões sobre o machismo, sobre, enfim, por que é errado você tocar uma pessoa que não quer ser tocada, elas precisam ser feitas no ambiente escolar,
no ambiente de pluralidade, e desde que os meninos são muito jovens, para que eles não cresçam adultos, enfim, adultos machistas, adultos que vão achar que é ok você tocar uma pessoa sem o consentimento dela. O terceiro ponto que eu coloquei, combater projetos de lei que dificultem ainda mais o acesso das vítimas ao atendimento. Eu coloquei especialmente por causa de um projeto de lei que estava em tramitação no Congresso sobre dificultar ainda mais o acesso dessas vítimas às medidas profiláticas, que seriam coquetel anti-HIV, pílula do dia seguinte, enfim, medidas que auxiliam a mulher que já passou por esse trauma a evitar maiores consequências. E sempre tem no Congresso alguma medida que fala a mulher tem que provar que foi estuprada, o corpo de delito já não é suficiente, tem que ter mais alguma prova. Então, uma das medidas que nós todos podemos tomar é ficar atento sempre a esse tipo de projeto de lei e não deixar que vá para frente, fazer pressão em cima, enfim, em cima de deputado, de senador, para que esse tipo de PEC nunca seja aprovado, porque como a gente já falou exaustivamente aqui, uma mulher chegar a denunciar é muito difícil, é uma coisa que requer muito dela, porque ela já sabe, enfim, por tudo que ela vai passar, o tanto que vão duvidar dela. Quando ela chega a denunciar, quando ela chega a procurar esse atendimento, que ele seja o mais humanizado possível, que ele esteja lá para escutar essa mulher, que ele seja, enfim, o melhor possível e que não tenha nenhum tipo de dificuldade. E a última medida que eu coloquei como sugestão é ensinar a importância do consentimento o tempo inteiro, que se uma pessoa diz não, é não, ela tem direito sobre o próprio corpo, e isso tanto para meninos mais jovens quanto para homens mais velhos, isso tem que ser ensinado, tem que ser reforçado, e para meninas também, que elas têm o direito de falar não, elas têm direito sobre o próprio corpo. Isso é essencial se a gente vai falar em combate à cultura do estupro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que acho que eu abordei os pontos principais da cultura do estupro, e espero que para quem ainda não sabia direito do que se tratava, tenha ficado um pouco mais claro. Muito obrigada!